E eu cheguei aqui aos 15 anos e fui vender caneta com meu pai no comércio local, né? A gente vendia canetas e eu, com a pastinha preta, a gente batia nas papelarias, Papelaria Central, por exemplo, a Guri e tantas outras ali próximo da praça, e na maior humildade, né, na honestidade, um jovenzinho de 14 para 15 anos, junto com seu pai, né, buscando sustento. Então, logo após isso, meu pai, que sempre foi uma pessoa muito bem quista, muito bem relacionada, conversou com o Andrei Rocha, que é vereador hoje comigo, e com o Gleidson e o André, que são irmãos do Andrei, e pediu uma oportunidade para mim, porque eu tinha muita vontade de trabalhar por conta própria, não depender na integralidade do meu pai. E aí, depois de ser um vendedor de caneta, eu me tornei um office boy, né, que hoje o pessoal chama de serviços gerais, auxiliar de escritório. Eu era office boy e trabalhava no escritório de contabilidade e cobrança, tinha uma pastinha amarela, pastor, e saía os comércios, juntando as notas fiscais nos comércios. Já trabalhei disso já. Né? E enfrentando aquelas filas de banco ali por 2, 3, 4 horas. Tinha vez que eu chegava no Banco Brasil às 13 horas e saía às 17, né? Porque não tinha essa facilidade que hoje tem, né? Então, foi ali que foi meu começo aqui em Caldas Novas. E logo após, né, eu estudava no Nível das Neves, na parte da manhã, trabalhava à tarde, e aí eu fui, fiz um teste na Caixa Econômica para ser terceirizado lá e passei em primeiro lugar, né? E sou muito grato às minhas professoras. A gente estava há pouco num evento lá do CPMG Nível das Neves, onde eu fui aluno, né, quando o Nível das Neves ainda era aquela instituição que tinha muita criminalidade, né? Sim. E a gente falava de gratidão, né? E veio a memória a Gilmei, né, que foi minha primeira chefe lá na Caixa Econômica, a Marlene, a Laurinha, que era gerente, a Sirlene também, e tantas outras pessoas que abriram as portas. Aí lá eu fui digitador, né? Então, aqueles envelopinhos que o pessoal fazia depósito nos caixas, era a gente que processava, né? Os pagamentos que era feito nos caixas, a gente separava toda a documentação, colocava nos malotes, e todo dia, até às 5 horas, tinha que estar a caminho de Goiânia, né? Então, depois, dentro da Caixa, eu passo num vestibular para Direito, lá em Catalão, e aí iniciei a jornada no curso de Direito, pastor, e morando em Caldas, viajando todo dia para Catalão. Por que Direito? Porque, na verdade, assim, eu estava na 4ª série, lá na Criativa, lá em Morrinhos, um dia a professora falou: Andrei, você vai ser juiz. Aí eu não entendi, porque eu defendia muito meus colegas. Entendeu? Eu defendia, eu colocava à frente, e também, de alguma maneira, eu era muito questionador, e continuo sendo, né? E no 3º ano teve uma atividade simulada lá no Nível das Neves, a professora Nilza, né, sou muito grato a ela, fez uma atividade de júri simulado. E eu fui o advogado de defesa do réu. E aquilo lá me despertou o interesse, e eu me enxerguei e falei: poxa, sou isso. Você se encontrou. Encontrei. Ali. Foi naquele momento. Aí você sabia o que você queria? Sabia. A semente foi jogada por uma professora lá da 4ª série, a professora Ivete Frauzino, né? E ela floresceu a partir do momento de uma atividade dentro da escola, onde eu falei: eu quero ser essa pessoa. E eu tive uma desenvoltura muito boa, né? E aí, logo após, eu, ainda no Nível das Neves, fiz o vestibular para Católica e depois fiz para o SESUC, em Catalão. E aí, trilhei meus passos que me conduziram até aqui. Trabalhava durante o dia, saía à tarde e voltava de madrugada. A minha rotina era essa: acordava às 7 horas da manhã, né? Ia trabalhar até mais ou menos às 3 horas, e nós tínhamos uma carga horária ininterrupta de 6 horas, digitador, sem direito ao almoço, né? Aí eu almoçava depois que eu saía da Caixa, né? Tirava um tempinho para, às vezes, pôr uma matéria em dia, descansar ali uns 40 minutos, tomava banho e já pegava o ônibus para ir para Catalão, né? Então, chegava em Catalão às 7h10, 7h15, ficava até às 10h30 da noite, 10 horas, 10h30, chegava em Caldas 00:30, 1h todo dia, e às 7 horas de novo, e isso foi por 5 anos. A gente costuma dizer que a gente deu
mais ou menos, medindo as distâncias de Catalão para Caldas, 2 voltas em torno da Terra. Foi para formar. Uau! É porque são muitos anos estudando, né? Muitos anos. Foram 126 quilômetros para ir, 126 quilômetros para voltar, todos os dias, durante 5 anos da minha vida. Tem que querer, né? Tem que querer, né? Você tem que ter um objetivo. Sim. Porque, na verdade, pastor, quando você vem numa família humilde, trabalhador, mas que adquiriu alguma coisa e depois perdeu tudo, que foi nosso caso, você não tem muita opção, né? E eu pus assim, poxa, eu não tenho herança, né? Tenho 2 pais maravilhosos que me deram valores, princípios e muito apoio. Então, eu pus na minha cabeça que a chance de eu vencer na vida era estudando. E o meu maior patrimônio seria o meu diploma no curso de Direito. E isso foi a motivação. Na verdade, qualquer ser humano precisa de ter um objetivo, claro. E eu não tinha plano A, plano B, plano C. Meu plano era formar no curso de Direito e, a partir dali, fazer os progressos da minha vida, né? E há momentos assim que eu pensei em desistir, claro, né? A carne dói demais, pastor, quando você é submetido a uma rotina pesada como essa, né? Quantas vezes eu deixei de tomar um lanche, de comer, na verdade, para guardar dinheiro para comprar um livro, né? Não tinha internet com essa facilidade, né? Nós estamos falando de 2002, né? Então, eu sempre falo para quem trabalha ao meu lado hoje, né? Que às vezes as pessoas colocam dificuldades demais e eu fico pensando no meu caminhar, né? E vejo assim que hoje tudo é mais acessível, tudo é mais fácil de acontecer e as pessoas, por falta de propósito ou de entender o seu propósito, colocam barreiras que as travam, né? Então, eu tinha esse propósito de vencer na vida, né? Realizar meus sonhos e proporcionar para os meus futuros filhos, que hoje são a realidade, uma vida melhor do que a que meu pai e minha mãe me proporcionou. E Deus, com a sua imensa bondade e misericórdia, Ele me abençoou, né? E eu costumo dizer que eu sou um homem hoje que pouco peço, mais agradeço. Tá, e terminou. Aí começou a trabalhar. Isso. E esse trabalho foi em Caldas Novas? Foi. Na verdade, ainda na faculdade, eu falei, pai, eu nasci por direito, então eu quero abrir mão lá do meu trabalho na Caixa, mas eu já tinha sido aprovado no concurso da Caixa, esqueci desse detalhe, mas não tinha assumido, nem tomado posse, mas eu era terceirizado. Ele falou, filho, mas você vai largar a mão de um salário fixo para poder estagiar num escritório de forma gratuita? Eu falei, vou, pai, porque eu preciso aprender a profissão. Eu comecei ali com o Dr. Nelson Borges, que é um advogado muito conhecido em Caldas, né? Que eu tenho muita gratidão por ele também. E ali foi meus primeiros passos, né? Aprender a fazer uma petição, aprender a atender um cliente, aprender a relacionar com o judiciário, né? E aí depois eu tive um pequeno tempo que eu dei lá no escritório e fui ser assistente de juiz da doutora Thelma, da 2ª Vara Judicial aqui de Caldas, lá no ano de 2005 para 2006. Foi uma grande experiência trabalhar ao lado pastor de um juiz também. E a partir daí as coisas floresceram, naturalmente. Isso é muito bom, né? Naturalmente. Isso é muito bom, você aprender ali o cotidiano do juiz, porque eu acho que quem tem essa oportunidade sabe até como chegar, né? Exatamente, e sabe o que eles gostam ou não, a forma de abordagem, né? Então eu pude aprender muita coisa profissionalmente, mas coisas da vida, né? Trabalhar de uma figura de tanto poder igual um juiz tem, né? Então foi uma experiência muito grande, né? E a partir daí, dessa ida ao fórum, né? Trabalhar ao lado de um juiz, conjugado com a oportunidade que o Dr. Nelson me deu também, as portas se abriram para mim em Caldas, né? Aí logo veio a aprovação na OAB, né? Eu ainda estudava, né? Fui aprovado antes de formar. E aí eu comecei a advogar em julho de 2007.